E aí, Pedro, tudo bem de novo? Suave na nave? Sobre a eleição que a gente continua falando com o Pedro, 3 dos 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo desistiram de um debate. E é por causa de Pablo Marçal? O que está acontecendo? É o efeito Pablo Marçal na disputa, né, Elisa? A gente tem hoje o debate da Veja, que está marcado, estava marcado. Já estava agendado. Já estava agendado, mas 3 candidatos decidiram não ir a esse debate. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz da Atena. Nossa! Decidiram que não vão no debate. Imagina para os nossos colegas da imprensa da Veja, né, que estavam com tudo ali organizado e de repente você não tem os candidatos? Exatamente. Oficialmente, os candidatos dizem, até estava falando com a equipe do Datena, que priorizam outros compromissos na campanha, são muitas agendas, tem uma estratégia. Mas do ponto de vista prático, nos bastidores, o motivo que levou os candidatos a desistirem desse debate é o efeito Pablo Marçal, o tom bélico, a guerra que viraram os debates em São Paulo. Você vai se lembrar, Elisa? A gente teve 2 debates aqui em São Paulo. No primeiro deles, o PSOL moveu uma notícia-crime contra o Pablo Marçal. O Ministério Público Eleitoral pediu à Polícia Federal para investigar uma denúncia que o Pablo Marçal tinha feito, que levou a essa ação de que Guilherme Boulos, segundo o PSOL, seria usuário de cocaína. Começou assim o primeiro debate em São Paulo. Foi bem grave, né? Uma acusação já envolvendo uma acusação super grave, já envolvendo inclusive a Polícia Federal. E no segundo debate, Boulos e Marçal voltam a protagonizar uma cena de confronto, de enfrentamento nos bastidores, que Boulos até tenta tirar da mão de Pablo Marçal uma carteira de trabalho que ele tinha levado para poder sugerir que o Boulos não trabalhava. Ficou bem feia aquela cena também, né? Assim começou a discussão da eleição de 2024 na cidade de São Paulo. As candidaturas, as campanhas decidiram puxar o freio e dizer assim, não, a gente não vai. Nesse tipo de debate, não faz nenhum sentido ir. O próprio prefeito Ricardo Nunes, eu falei com ele agora há pouco, ele me mandou uma mensagem, vou até trazer aqui para vocês o que ele disse exatamente, para a gente poder ter uma noção de como está o pensamento dos candidatos. Ele diz o seguinte: os debates não estão debatendo a cidade, viraram palco de ataques, não estão indo para debater propostas, mas para fazer cortes. A campanha do Guilherme Boulos vai se reunir hoje às 2 horas da tarde, a coordenação da campanha, para inclusive discutir este assunto. Como organizar a estratégia perante esse fator Pablo Marçal. A campanha da Tabata Amaral me disse, a Tabata vai ao debate. Ah, ela vai. Vai. Já há uma equipe percussora indo até onde vai ser realizado o debate na Veja, para que, de fato, eles possam avaliar o local e a Tabata vai estar lá. Mas se os outros candidatos desistirem e não forem, a gente vai se reunir, vai avaliar e vai ter um posicionamento sobre isso. É porque senão, imagina, a Tabata vai, aí você não tem os outros candidatos. Naturalmente, eles vão discutir mais entre si. E aí Tabata Amaral acaba virando um foco maior ainda desses protagonismos, dessas cenas indesejadas. Não estou falando que isso vai acontecer. Não, já aconteceu, mas se você... porque o Pablo Marçal já chegou a criticar a Tabata pelo fato dela não ser mãe e não ser casada. Então, os dois já protagonizaram esse tipo de enfrentamento. Já sugeriu, já falou até da morte do pai dela. Então, o nível da campanha aqui em São Paulo já começou muito baixo e com essa guerra deflagrada entre os candidatos. Aí, para trazer também o outro lado, Elisa, que é o lado do Pablo Marçal, eu falei agora há pouco com o Wilson Pedroso, que é o coordenador de campanha do Pablo Marçal. Foi coordenador de campanha do João Dória, esteve próximo do Bruno Covas e foi agora coordenador de campanha do Pablo Marçal. Vou trazer aqui também a fala dele, ipsis literis, porque é importante que a gente possa também dar a explicação do que eles pensam. E diz o Wilson Pedroso, coordenador de campanha do Pablo Marçal: parecem crianças que se acham donos da bola e agora que estão levando goleada, querem levar a bola embora. É o que ele fala sobre essa desistência dos outros candidatos no debate da Veja, o que pode, inclusive, Elisa, a depender de como forem esses diálogos das campanhas, marcar um novo momento. Um momento em que você pode ter um boicote dos debates em que a presença do coach for confirmada. E justamente nesse sentido e nesse cenário, e aí fazendo uma conexão, por isso é muito importante a entrevista que o Ricardo Nunes vai conceder hoje à CNN, depois o Boulos, o Datena, até para ouvi-lo sobre isso, né, e o Pablo Marçal. Que seria o dia desse debate. Exatamente.
Então, a série de entrevistas da CNN é uma oportunidade para que, distante das paixões políticas, os candidatos possam apresentar as suas propostas. Os nossos analistas, que são absolutamente preparados para isso, a gente tem dois dos melhores, a Clarice e o Pedro, inegavelmente são dois dos melhores jornalistas aqui de política em São Paulo, vão estar lá para poder perguntar para eles, com a mediação e a moderação da Muriel Porfírio, que também está se preparando bastante para poder ter esse momento com os candidatos. Então, digo isso para dizer o seguinte: você que é eleitor, tem muitas formas de se informar sobre o seu candidato, para além dos debates. Os debates são essenciais, são vitais, são importantíssimos. Mas você pode, inclusive, entrar no site da Justiça Eleitoral, no Divulga Cande Contas, que lá tem as propostas dos candidatos. Tem um programa de governo que eles prepararam para São Paulo. O programa de governo, né, Pedro? Essa é uma verdade indigesta. Né, e mais, o programa de governo, quanto aparece num debate? Muito pouco também. Ou as pessoas estão mais esperando viver esses momentos para fazerem esses recortes para as redes sociais, né? Você tem muito menos das pessoas, do politizado em si, quer dizer, não posso generalizar aqui, mas eu digo o público que consome esses recortes. A gente não pode dizer que é uma galera politizada, mas assim, uma galera que está muito conectada ali com as manchetes de rede social, manchetes de Instagram, essas manchetes que você não tem uma superfície. Quando você valoriza apenas o recorte daquilo que é uma fala violenta ou um pouco de baixaria, quem consome baixaria não dá nem para chamar essa pessoa de pessoa politizada. Não sei se está interessado no debate eleitoral em si. E olha o que acontece. Você imagina eu, por exemplo, que todos os dias pesquiso sobre os candidatos, entro nos perfis dos candidatos e acompanho o que eles falam. Naturalmente, organicamente, para mim, aparece sugestões de vídeos desses candidatos no Instagram. É porque o Instagram entende que você está interessado, então ele começa a entregar, né? E me entrega esse conteúdo. Quem se informa pela rede social do candidato, ponto, não vai tomar uma boa escolha. Porque na rede social do candidato, ele vai mostrar o que para ele é interessante, né? Quando você namoraria alguém, você casaria com alguém a partir do perfil de Instagram daquela pessoa? Não, ali tá a superfície da pessoa, ali tá uma vitrine que ela criou. O que a gente quer mostrar. Ninguém tá o personagem fala, né? Que a gente quer criar. Você não chega na rede social de alguém e tá lá escrito assim, olha, realmente, eu sou uma péssima pessoa, tá? Depois que eu bebo eu fico terrível. Isso. E desculpa, eu não sou muito educado e posso dar umas patadas. Ninguém fala isso na rede social. Exatamente. Você só descobre depois. Por isso é muito interessante você fazer esse paralelo com esse momento eleitoral. É isso, por isso que o importante é, você quer se informar, quer estar bem informado, quer acompanhar o que os candidatos oferecem como propostas para São Paulo, não fique na superfície, como diz a Elisa, nas redes sociais do candidato que você tem mais afinidade. Essa também é uma ferramenta, mas você pode utilizar outras muito mais elaboradas para poder avaliar as propostas dos candidatos. E uma delas é justamente a nossa série de entrevistas que começa hoje com os candidatos a prefeito das principais cidades do país. Elisa? Então, começa hoje com Ricardo Nunes, do MDB. Está ali aparecendo, inclusive, a foto, tá bom? Hoje, 3h30 ao vivo no YouTube da CNN Brasil. A mediação, a apresentação da Muriel Porfírio e também com a presença dos analistas Pedro Venceslau e Clarissa Oliveira. Valeu, Pedro. Valeu, Elisa. Por enquanto, por essa passada aqui de olhar eleitoral em São Paulo.